O Senhor é o sustentador desta igreja. Obrigado pela prosperidade que o Senhor derrama sobre o teu povo e que atinge a obra do Senhor realizada nesse lugar. Pedimos que o Senhor superabunde em nós e através de nós. Abençoa as nossas mãos e que nós possamos ser o povo mais próspero da terra. Assim consagramos ao Senhor a vida das nossas crianças, que o Senhor as abençoe e entregue a elas a Tua palavra na linguagem que podem entender. Te agradecemos pela vida da irmã Helena, do Júnior, do Miguel, que comemoraram o aniversário essa semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos Teus servos, que o Senhor realize o propósito e o sonho do coração de cada um deles, e que eles possam se alegrar por pertencerem a Jesus Cristo. Nós oramos assim, no Teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Essa noite eu tenho uma pergunta muito importante para fazer a você que aqui está. Que lugar você ocupa no mundo espiritual? Você sabia que além dessa realidade que os nossos olhos veem, além das coisas que nós podemos tocar, sentir, existe uma realidade muito maior e mais poderosa, uma realidade espiritual dentro da qual nós estamos imersos? Eu e você fazemos parte de uma realidade completamente fora de tudo aquilo que os sentidos naturais humanos podem compreender. Uma atmosfera espiritual. É lá que Deus se move. O capítulo 3 de João diz que Deus é espírito. E o 4 diz que os adoradores do Senhor devem adorá-lo em espírito e em verdade. A Bíblia nos diz que há uma realidade espiritual que cerca a mim e a você. Mas se essa realidade espiritual fosse apenas a realidade positiva, estava tudo certo, tudo ótimo. Mas, no entanto, a Bíblia nos garante que ao redor de nós há também uma realidade espiritual negativa, forças malignas, Satanás liderando seus demônios, para afastarem do caminho do Senhor todos aqueles que estão próximos do Senhor. E isso é real, essa batalha existe. E que lugar você tem ocupado nessa batalha? Será que você é alguém que anda distraído sem reconhecer as realidades espirituais? Você nega o poder do mal e vive como se ele não existisse? Será que você é alguém que tem sido levado como folha ao vento pelos ardis do mal? Será que você tem vivido uma vida de pecado a ponto de você nem mais sentir que o que você faz é errado? Saiba que na nossa realidade existe uma batalha espiritual acontecendo o tempo todo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que no final dos tempos, Jesus Cristo nem mesmo vai sujar as mãos ao derrotar o mal, mas diz que haverá uma batalha final entre Satanás e o arcanjo Miguel, e que este arcanjo o derrotará facilmente. Com o sopro de sua boca, Deus dissipará toda a existência do mal. Nós não cremos que existe uma batalha espiritual equilibrada, como se de um lado estivesse Deus fazendo força, e de outro lado Satanás fazendo força, e os dois se equiparassem em poder. Pelo contrário, nós cremos que Satanás é apenas mais uma das criaturas do Senhor, e que o Senhor Jesus tem poder infinitamente maior do que o poder do mal. Mas embora o mal tenha um poder limitado, um poder pequeno, ele é astuto e ele acaba enredando pessoas para que elas não vivam a plenitude do que Deus tem para elas. E o pior de tudo é que o inimigo das nossas almas é tão astuto, que por vezes ele sabe que se batesse bem forte em você, você ia sentir dor. E sentindo dor, o que você faria? Correria para Deus em busca de cura. Então o inimigo muitas vezes, ao invés de nos perseguir, de nos atentar frontalmente, ao invés de nos derrubar claramente, ele vai trabalhando devagarinho,
dia após dia, como o cupim que corrói as bases da nossa fé. Ele vai introduzindo em nossa mente e em nosso coração pensamentos e sentimentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E quando nós menos esperamos, nós já estamos vivendo completamente distantes do Senhor, sem perceber que dizemos com os nossos lábios que Jesus é Senhor da nossa vida, mas vivemos servindo o mal e seus desígnios. Essa noite eu quero convidar essa igreja a despertar para essa realidade espiritual. E mais do que isso, despertar para a realidade de que o Senhor Jesus tem para nós uma verdadeira autoridade espiritual. Jesus Cristo é autoridade e Ele deseja derramar essa autoridade sobre a sua igreja, para que nós não sejamos vítimas do mal, mas para que nós sejamos o contrário disso, sejamos pessoas que identificam, pessoas que sinalizam o mal onde ele está acontecendo, pessoas que o denunciam e que destroem as obras de Satanás. Amém? Por isso eu quero convidá-lo a ir um texto da Bíblia, Marcos capítulo 1, dos versos 21 a 28. Temos caminhado na nossa série sobre Cafarnaum, um lugar de milagres. E essa é a segunda pregação, quando vamos falar sobre mais um milagre que Jesus operou em Cafarnaum. Marcos capítulo 1, dos versos 21 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus, saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é este? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Amém? Já temos estudado nessa série que Jesus tornou seu ministério público através do milagre que realizou na cidade de Caná da Galileia. Jesus havia sido convidado, juntamente com seus discípulos, para um casamento. E lá, instigado por Maria, ele então transforma talhas de água em talhas de vinho e faz com que aquela festa que parecia estar terminando se torne uma festa ainda mais alegre do que era. Ato contínuo, Jesus Cristo desce para Jerusalém, onde encontra os homens vendendo coisas dentro do templo. E ele então se revolta contra isso, vira as mesas dos cambistas e diz: a casa do meu pai será conhecida como um lugar de oração, e vocês têm transformado ela num covil de ladrões. Passando de volta para a Judéia, Jesus passa pela terra dos samaritanos, onde encontra uma mulher da cidade de Sicar, que nós chamamos de a mulher samaritana, e tem uma conversa com ela sobre a adoração. Descendo então para a Galiléia, Jesus vai a Nazaré, a cidade onde cresceu. E lá ele entra na sinagoga no dia de sábado, lê o texto de Isaías 61, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou o ungido, eu sou o Messias, eu sou aquele que vem para pregar as boas novas, anunciar libertação, eu sou aquele que veio para revolucionar a história, eu sou o Messias que vocês estavam esperando. Mas ao invés de ser recebido e aclamado por aqueles crentes que estavam na sinagoga em Nazaré, Jesus Cristo é convidado a se retirar, a ponto da Bíblia dizer que um profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus Cristo foi expulso dos seus, e então ele passou a habitar na cidade de Cafarnaum.
E aqui nós chegamos ao texto que lemos, quando Jesus, no dia de sábado, decide que irá na sinagoga, e lá ele então se coloca para participar do culto público que os judeus faziam à época. Os irmãos que aqui conhecem a história do povo de Deus sabem que a sinagoga foi um dispositivo que surgiu na época do exílio babilônico. Quem conhece a história do Antigo Testamento sabe que Salomão foi responsável por construir um frondoso templo, onde as tribos de Israel vinham adorar o Senhor nas ocasiões festivas. No entanto, quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, o templo foi incendiado e o povo agora não tinha mais lugar de adoração. E foi nesse contexto que surgiram então as sinagogas, que eram nada mais, nada menos do que pequenos grupos dos judeus, onde eles se reuniam na casa de alguém ou em algum lugar separado, para juntos fazerem leituras da Bíblia, orações e então compartilharem suas impressões sobre o texto da Escritura Sagrada. E então, quando o povo de Deus volta do exílio babilônico e se reconstitui na terra, reconstruindo o seu templo através da figura de Zorobabel, Esdras e também Neemias, que ajuda a construção dos muros, eles então têm o templo, mas não perdem o hábito das reuniões nas sinagogas. E lá em Cafarnaum havia uma dessas sinagogas, um lugar onde os judeus se reuniam todo sábado para ler as Escrituras e fazer oração. Perceba que Jesus sabia que o seu ministério transformaria a adoração do templo numa adoração que pode ser realizada em todo lugar. Ele havia falado disso há pouco tempo com a mulher de Samaria, dizendo: nem no Monte Gerazim, nem no Monte Sião, onde se adora ao Senhor, é onde tem adoradores o adorando em espírito e em verdade. Jesus sabia que a realidade do templo de Jerusalém e que a realidade da sinagoga estavam com seus dias contados, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele está onde o seu nome é clamado, onde 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos em meu nome, entre vocês, eu estarei. Jesus Cristo deu essa promessa, dizendo aos seus discípulos que eles não mais necessitariam de uma casa física para representar o lugar onde Deus habitava, mas que agora os seus discípulos, eles mesmos, em pessoa, seriam a casa física onde o Espírito Santo de Deus habitaria. E agora Ele habita em nossos corações. Jesus sabia de tudo isso. No entanto, cumprindo a sua missão e para realizar toda a justiça, Ele se coloca no sábado dentro da sinagoga para observar como estava a adoração na sinagoga de Cafarnaum. E lá, Jesus Cristo tem uma impressão muito negativa de como as coisas estavam acontecendo. Ele vai àquela sinagoga no sábado, e quando as pessoas percebem quem Jesus é, o que Ele é capaz de fazer, a maneira como Ele ensina, há um refrão naquela sinagoga: quem é este homem? Da onde que ele veio? Que autoridade é essa? Como ele pode ensinar com tanta autoridade? Como ele pode repreender um espírito maligno da vida de um homem com tamanha autoridade? Quem é este? De onde vem esse poder? Que autoridade é essa? Que realidade espiritual é essa que está sendo desnudada através da presença deste que aqui entrou nesse sábado? E Jesus então, através do seu discurso e do seu ato, desfigura tudo aquilo que parecia um culto adequado a Deus, mas na verdade era apenas o simulacro de algo totalmente falso. Baseado nesse texto da palavra do Senhor, eu quero refletir com os irmãos o que compõe a verdadeira autoridade de Jesus percebida na sinagoga de Cafarnaum. E quero que os irmãos pensem que se essas qualidades habitarem em nós, nós também seremos revestidos da mesma autoridade de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos prometeu isso, dizendo quando nos enviou a missão, e que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O evangelista Marcos nos diz que estes sinais seguirão os que creem. Há coisas especiais para nós realizarmos. Nós recebemos autoridade espiritual quando o Espírito Santo veio sobre nós. E nós precisamos ativar isso na nossa vida, fazer com que isso se torne real no nosso dia a dia. Mas para isso precisamos observar essas qualidades que estavam em Jesus e que precisam habitar em nós. Amém? Você está comigo ainda? Vamos entrar nesse texto?
Vai ser 2 pontos só hoje, hein? Uma pregação bem rápida. A primeira lição que esse texto me ensina é que a verdadeira autoridade espiritual é expressa na relação com as Escrituras Sagradas. Pergunte aí para quem está perto de você, você lê a Bíblia? Agora espere ele responder, sim ou não? O texto começa dizendo que Jesus foi com seus seguidores àquela sinagoga. E aí eu fico imaginando a cena, Jesus certamente se assentou na sinagoga, como todos os judeus faziam, e ouviu a leitura da lei. Ouviu o que o chefe daquela sinagoga falou. Depois, mais tarde, nós vamos descobrir que o nome dele é Jairo e que ele também tem seus problemas. Jesus ouviu o que aqueles homens disseram. E aí, de repente, Jesus tomou as Escrituras nas mãos e começou a ler e a falar sobre as Escrituras. E quando ele começou a falar, o povo ficou de queixo caído, dizendo, de onde veio esse homem? Ele ensina com verdadeira autoridade. Parece que aqueles líderes da sinagoga que costumavam fazer a leitura da lei e explicá-la, não tinham uma verdadeira autoridade, mas tinham uma autoridade embustida, uma autoridade falsa, e parece que eles se baseavam apenas nas suas tradições rabínicas, apenas no modo superficial de fazer a leitura da lei, e Jesus tinha uma visão diferente. Quando Jesus falava, era como se a palavra saltasse aos olhos, era como se ele conseguisse tirar o texto daquele pergaminho onde ele estava escrito e elevá-lo ao mais fundo do ser daqueles que o ouviam. Algo semelhante aconteceu na festa das cabanas, quando Jesus está em Jerusalém, os guardas do templo mandam os judeus irem prender Jesus, João capítulo 7 e 8. E então os guardas do templo vão prender Jesus e de repente voltam sem Jesus. E os líderes do templo perguntam, por que vocês não o prenderam? E aqueles homens falam, nós até queríamos, mas nunca ninguém falou como ele. Havia uma autoridade diferente, um poder diferente, uma qualidade diferente. Então o que é que nós aprendemos com Jesus nesse texto? Que se queremos ter verdadeira autoridade em nossas vidas, nós precisamos ter contato com a palavra. Jesus Cristo foi visto como autoridade muito antes de repreender o espírito maligno. Ele foi visto como autoridade porque ele tinha habilidade com as Escrituras. As Escrituras enchiam o ser de Jesus, estavam no seu coração. Isso não é surpresa para nós que conhecemos o texto do Evangelho, porque o texto nos diz que com 12 anos Jesus ficou no templo e quando seus pais foram procurá-lo, ele estava instruindo os mestres do templo de tamanha sabedoria, poder de Deus que havia em Jesus em relação às Escrituras Sagradas. Quando Satanás o confronta na ocasião da sua tentação, Jesus Cristo responde a Satanás com a palavra do Senhor, porque ele está cheio disso. Isso habitava em Jesus e fazia toda a diferença. Em nosso tempo, existem muitas pessoas que querem ter autoridade, mas a sua autoridade é baseada em suas percepções, é baseada em sua maneira de ver o mundo, é baseada em suas próprias certezas, mas a autoridade verdadeira, ela está baseada e é edificada sobre a palavra. Uma vez vi um pregador dizendo que se nós perdêssemos todas as Bíblias hoje, quantos por cento dela nós conseguiríamos montar aqui na igreja do aeroporto? Será que conseguiríamos montar um livro da Bíblia? Será que alguém lembraria como começa o Evangelho de Mateus? Será que alguém lembraria o que está escrito no capítulo 6 de Lucas? Será que alguém saberia o que Paulo escreveu aos Efésios? Será que seria possível que nós, através daquilo que sorvemos da palavra, conseguíssemos criar pelo menos uma estrutura dogmática sobre qual poderíamos viver a partir do momento em que a Bíblia nos foi tirada? A verdade é que nós ouvimos da palavra o tempo todo, estamos diante dela o tempo todo, mas por algum motivo parece que ela não entra na nossa alma, ela não faz morada em nós, ela não habita em nós plenamente como habitava em Jesus Cristo.
E nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. Porque a autoridade não se baseia num título, a autoridade não se baseia num curso que você fez, a autoridade não se baseia num cargo que você ocupa. A autoridade espiritual se baseia em tanto de Deus que há dentro de você e como você se relaciona com as Escrituras sagradas. Por isso, decida hoje encher a sua vida de Bíblia. Ir às Escrituras, sondar, decorar, aprender, mergulhar nelas, porque daí quando você abrir a sua boca e as pessoas verem você falando, elas não verão apenas qual é a sua opinião, qual é a sua visão de mundo, qual é o seu ponto de vista, mas elas verão a palavra de Deus saindo e elas vão se impressionar com isso. A palavra de Deus vai deixar transformação onde quer que ela seja anunciada, e então as pessoas olharão para você e dirão o mesmo que disseram sobre Jesus: de onde esse camarada saiu? Que palavra é essa? Que autoridade é essa? Parece que essa pessoa engoliu a Bíblia, porque tudo que sai da boca dela é bíblico, é profundo, é baseado na vontade eterna de Deus, é algo diferente. Portanto, procure essa verdadeira autoridade espiritual que se expressa na relação com as Escrituras sagradas. O mundo aí fora está cheio de pessoas como os mestres da lei. Leem a Bíblia, pregam, ensinam, mas não vivem o que ensinam. Muitas pessoas que dizem ter domínio sobre a palavra, mas têm uma palavra seca, que não gera vida quando é lançada. Nós precisamos buscar algo diferente em nossas vidas. Mas em segundo e último lugar, eu aprendo com esse texto que a verdadeira autoridade espiritual é expressa na nossa relação com o poder do mal. E aqui nós somos apresentados a um fato curioso desse texto. Imagine a cena, eles estão lá no sábado na sinagoga, o líder da sinagoga abre os trabalhos, faz a leitura da lei, as orações, as discussões. E normalmente na sinagoga os visitantes era permitido aos visitantes falar no fim das reuniões. E Jesus está lá esperando. E enquanto o líder abre os trabalhos, enquanto a lei é lida, enquanto as orações são feitas, lá na sinagoga há um homem que está lá, tranquilo com tudo aquilo que está acontecendo. Mas quando Jesus toma a palavra e começa a falar, o espírito maligno que estava na vida daquele homem não pode resistir o poder da palavra. E ele tem que gritar, ele tem que sair, ele tem que falar. E ele fala: Jesus, por que vieste nos importunar? Vieste para nos destruir? Eu sei quem você é o Santo de Deus. É como se aquele homem, cheio do espírito maligno, dissesse: eu sou um endemoniado tão feliz. Eu venho nessa sinagoga todo sábado, sento aqui, ouço a leitura da lei, ouço as orações, volto para minha casa, está tudo certo. Eu vivo com esse demônio muito bem. Mas agora vem este homem, cheio de autoridade, a visitar essa sinagoga em Cafarnaum no sábado, e ele tira a minha paz, tira a paz da sinagoga. Parece que a sinagoga de Cafarnaum ficava muito feliz com gente demoniada dentro dela, porque aquele homem convivia ali, e ninguém notava nada de diferente nele. Parece que aquele ambiente daquela sinagoga era um ambiente onde ninguém tinha sensibilidade espiritual. Talvez fosse um ambiente onde os cultos eram frios, dogmáticos, onde as pessoas eram extremamente frias umas com as outras, onde todo mundo entrava e saía sem relações próximas. Talvez fosse um lugar, como muitas igrejas que nós vemos aí, onde não tem fundamento nenhum, onde as pessoas vão apenas para cumprir um ritual religioso, mas que não tem verdadeira transformação. Fato é que lá nessa sinagoga havia um homem endemoniado, incubado lá, disfarçado, e ninguém o havia notado. Não espanta você essa realidade? Não espanta você a realidade que dentro das igrejas por aí podem haver pessoas que estão terrivelmente demoniadas, que entram e saem das igrejas, e parece que na igreja não tem ninguém para perceber isso? Às vezes eu me escandalizo com alguns vídeos que aparecem na internet de pessoas dentro das igrejas com comportamentos completamente demoníacos. E algumas atribuem esses comportamentos até mesmo a Deus.
dizendo que fazem aquelas coisas porque estão cheias do poder de Deus. Mas não é necessário ter mais do que 5% de discernimento espiritual para entender que aquilo nada tem a ver com Deus e com a sua palavra. Mas nós vemos isso. Situações terríveis de pessoas sendo dominadas pelo poder do mal, andando em ambientes aparentemente religiosos, mas sem que haja ninguém com verdadeira autoridade para libertá-las daquele mal. Aquele demônio sabia bem quem era Jesus, sabia de onde Jesus havia vindo, ele fala Jesus de Nazaré, sabia o que Jesus veio fazer naquela sinagoga, que Jesus veio abalar as estruturas daquela sinagoga mesmo, tirar aquela paz demoníaca daquela sinagoga, e ele sabia muito bem quem Jesus era. Tu és o Santo de Deus. O inimigo sabia bem quem era Jesus, e por isso aquele homem não pôde resistir. Mas note que Jesus, com sua autoridade, primeiro percebe o que está acontecendo. Talvez aquele homem tenha dito isso. O que veio fazer aqui, Jesus de Nazaré? Veio destruir a nossa paz? Eu sei bem que tu és o Santo de Israel. Talvez os outros participantes da sinagoga nem tenham percebido a voz de quem estava na boca daquele homem. Mas Jesus percebe de primeira. E ele repreende aquele espírito. Cala-te e sai deste homem. O espírito sacode violentamente o homem, que com um grito é liberto daquele que o possuía. Então, todos da sinagoga ficam admirados, dizendo: o irmão fulano foi sacudido por um espírito maligno. Jesus exorcizou o irmão fulano, que estava aqui no meio de nós. E eles ficam admirados com aquele poder, aquela sensibilidade, aquela autoridade espiritual que Jesus tinha. Jesus demonstrou sua autoridade espiritual pelo seu discernimento, seu entendimento e sua capacidade de agir, destronando o mal nos lugares onde ele tem reinado. Será que em você habita esse tipo de autoridade? A capacidade de perceber quando algo não vem de Deus? A capacidade de entender claramente quando uma intenção é adversa? A capacidade de sentir quando alguém que se comunica com você nos seus ambientes não está cheio de Deus, mas está cheio do mal? Será que nós temos essa habilidade que havia em Jesus Cristo? Será que a nossa presença promove o que a presença de Jesus Cristo promoveu? O Espírito não pode se conter na presença santa de Jesus e se manifesta? Será que nós temos representado essa autoridade? A verdade é que muitos de nós não têm conseguido isso, porque nós temos ignorado a ação do mal. E às vezes eu fico me perguntando, meus irmãos, como que alguém pode fazer uma maldade tão grande, assassinar sua esposa, seus filhos e depois tirar a própria vida? Isso acontece semanalmente no nosso país. Eu fico pensando, que espécie de pensamento entra na mente de uma pessoa dessas? Como alguém pode pegar uma criança, um bebê lindo, e jogar do 7º andar do prédio para cair lá embaixo? Como alguém pode fazer atrocidades terríveis como nós vemos? Gente como eu e você, que tranca num porão, gente como eu e você, por 30, 40 anos. Como isso pode acontecer? Como pode acontecer de dentro de uma grande porcentagem dos lares brasileiros, pessoas do mesmo sangue abusarem de suas netas, suas filhas, suas sobrinhas? Como isso pode acontecer? E eu não consigo chegar a outra conclusão a não ser de que o inimigo está trabalhando, ele está agindo, e ele é capaz de perturbar tanto a mente de uma pessoa, a ponto de levá-la a fazer atrocidades impensáveis, que no juízo comum ninguém tomaria.
Satanás vai entrando e vai transformando. É óbvio que as pessoas têm culpa nisso, porque são elas que dão legitimidade para o poder do mal, são elas que se abrem para que Satanás traga outros 7 demônios para viver dentro delas, são elas que se colocam nessa situação, mas o inimigo vai tomando conta, e de repente a pessoa está completamente marionetada pelo poder do mal. O inimigo está trabalhando aí, meus irmãos. E o que o Senhor Jesus espera de sua igreja é que nós tenhamos autoridade para perceber, para denunciar e para derrotar o poder do mal onde ele está atuando. Que a nossa presença seja a luz, assim como a presença de Jesus foi luz na sinagoga de Cafarnaum, que a nossa presença seja a luz quando entrarmos em ambientes dominados pelo mal, e que o inimigo não possa resistir, que ele seja obrigado a se retirar. A verdadeira autoridade espiritual se expressa através no entendimento e da capacidade que nós temos de repreender o mal em todas as suas esferas. Tem pregadores por aí que falam do mal como se fosse coisa qualquer. Eu tenho muito temor no meu coração. E você nunca vai me ver, espero que não me veja, contando vantagens sobre demônios. Porque eu bem conheço Satanás, seus ardis e sua maldade. Eu bem conheço a vida de pessoas que habitam no lar, onde alguém da família fica endemoniado toda semana e quebra tudo. Eu sei como é isso. Eu bem conheço a vida de pessoas que de repente se veem perdidas na sua mente e acordam uma semana depois sem saber o que aconteceu. Eu bem sei o que é trabalhar com a libertação de alguém. E eu sei como Satanás pode se apinçar a uma pessoa de tal forma que é muito difícil libertá-lo. Alguns pregadores por aí dizem, não, você põe a mão na cabeça e diz, sai em nome de Jesus e sai. Lembra dos filhos do sacerdote Seva? Livro de Atos dos Apóstolos? Sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio saiu? Bateu nos 7, que saíram feridos e nus. Porque o que define é a autoridade. O nome de Jesus não é palavra mágica, é a autoridade. Eu sei que você está pensando aí agora no tanto de demônios fake que existe por aí. E de fato existem mesmo. Pessoas que são contratadas para irem nas igrejas e fingirem que estão endemoniadas, pessoas que ficam falando com voz estranha em microfone e dando entrevista por aí. Meus irmãos, isso pode ser a ação do inimigo das nossas almas, mas pode ter certeza que esses demônios não são os demônios que estão atormentando de fato as pessoas. Existem demônios por aí atormentando a vida de pessoas, e talvez você seja uma dessas, em quem os demônios têm chateado a sua vida, levado você para lugares que você não deseja estar. Você precisa se revestir da autoridade que vem de Jesus. Depois que Jesus mostra a autoridade da palavra, anunciando ela com sabedoria, depois que Jesus mostra seu discernimento espiritual, expulsando o espírito maligno que estava naquele homem, a paz daquela sinagoga é sacudida. Agora algo aconteceu, e eu tenho certeza que no próximo sábado, aquela reunião não foi igual. Eu tenho certeza que no próximo sábado havia uma pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha do povo daquela sinagoga, pensando quem é este? E é bem possível que muitos destes tenham passado a seguir a partir daquele momento. A fama dele se espalhou até a Galileia. Jesus Cristo começou a ser reconhecido pela sua verdadeira autoridade. Que em mim e em você haja verdadeira autoridade, e que nós possamos ser instrumentos do Senhor para realizar, nem que seja um pouquinho, daquilo que Ele de forma tão maravilhosa realizou. Amém? Vamos orar por isso? Coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. O Senhor sabe o lugar que você tem ocupado no mundo espiritual. Talvez você esteja muito sensível mesmo, a ponto de coisas tão banais tirarem você da comunhão com o Senhor. Talvez você que está esta noite esteja sofrendo com ataques do mal. Talvez alguém aqui esta noite
que conhece pessoas que estão terrivelmente endemoniadas. Em Jesus a verdadeira autoridade. E essa autoridade se derrama sobre nós através do Espírito Santo. Nós somos as mãos de Jesus para tocar. Nós somos os pés de Jesus para ir. Nós somos a boca de Jesus para ensinar. Por isso precisamos nos revestir dessa autoridade. Clame ao Senhor essa noite que lhe dê autoridade vinda da palavra, de uma vida de estudo bíblico, uma vida de oração, uma vida de quebrantamento diante do Senhor. Peça ao Senhor essa noite que lhe revista do poder do Espírito, lhe dando discernimento para reconhecer as obras do mal, usando a sua vida com autoridade para libertar os cativos. O Senhor pode fazer isso. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra essa noite. A Tua palavra nos ensina. A Tua palavra nos atravessa. O segundo milagre que o Senhor realizou em Cafarnaum, a libertação de um homem possesso por um espírito maligno, que estava em paz e segurança dentro da sinagoga. Ó Jesus, não permita que nós sejamos assim. Pessoas que declaram servir ao Senhor com os lábios, mas que no dia a dia fazem tudo o que o diabo gosta. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando não conhecemos a Tua palavra e não alicerçamos a nossa vida sobre ela. Nos dá a autoridade que vem da Tua palavra. Que a Tua palavra seja para nós mais necessária do que o pão de cada dia. Que ela seja o nosso alimento, o nosso desejo. Assim pedimos que o Senhor nos encha de poder. E que o Teu Espírito nos ajude a vencer o mal em nossas vidas. E em todos os lugares onde pisarem os nossos pés. Usa-nos, Deus, com poder, para revelar, denunciar e desfazer toda a obra do mal. Liberta pessoas, Deus. Há poder no nome de Jesus. Enche a Tua igreja de autoridade, para que nós possamos ser instrumentos da Tua verdade. Nós pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Estamos chegando ao final de mais um culto. Com certeza fomos abençoados nesta noite, não fomos? Através dos louvores, da palavra. E eu queria nesse momento dar uma palavra especial a quem nos visita nesta noite. O nosso coração se alegra com a sua visita, tá? Volte sempre a nos visitar. E se você estiver procurando uma igreja, não precisa mais procurar, você acabou de encontrar. Essa é a igreja que serve a um Deus todos os dias, não é só aos domingos, é uma vida diária de adoração. Vamos aos avisos então? Fique ligado na agenda semanal, aqui da Igreja Batista Aeroporto. Terça-feira, café com oração às 8 horas na casa da irmã Leonora. Terça-feira, célula de casais às 8 horas da noite na casa dos irmãos Joel e Priscila. Quarta-feira, culto de oração às 19h30 na igreja. Sexta-feira, live de oração, 12h30 no Instagram da igreja. Sábado, célula de jovens e adolescentes na casa do Paulo e da Denise. Domingo, EBD às 10 horas da manhã na igreja. Domingo, culto de celebração às 19 horas aqui na Igreja Batista Aeroporto.
Faça sua encomenda das deliciosas geleias da Irmã Úrsula para o dia 27/7. Lembrando que toda a renda será arrecadada para a Tenda da Paz. Somos uma igreja ativa. Não fique de fora. Chame alguém e participe conosco. Tchau. É isso aí. Fique ligado na agenda semanal. É isso aí. Então participe ao longo da semana. Queria chamar o Rômulo. Acho que o Rômulo tem uma palavrinha. Chega aí, meu irmão. Queria aproveitar e também avisar que nós não teremos o lanche hoje no final do culto, tá bom, meus irmãos? Boa noite, irmãos. Eu queria iniciar agradecendo primeiramente, né? Agradecendo mesmo porque a igreja está contribuindo com a gente de várias formas para o projeto da tenda que vai ser mês que vem. Eu gostaria de agradecer mesmo cada um que contribuiu, cada irmão que deu, que ajudou, que contribuiu com material para vender, que produziu geleia, docinho e tudo. Então, eu gostaria de iniciar mesmo agradecendo. Há muitos anos essa igreja contribui com projetos missionários, tanto internamente, como o pastor Felipe já falou hoje, externamente, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Então, nós somos uma igreja que contribui com missões. E eu agradeço imensamente por isso mesmo. E em nome da equipe que vai, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela vida e contribuição de cada irmão, certo? Irmãos, a gente vai estar elaborando, a gente elaborou, na verdade, uma camiseta que a gente vai estar indo para o projeto. E aí, se os irmãos estiverem interessados, vocês podem estar fazendo o pedido no grupo do WhatsApp da igreja. Tem um linkzinho que dá para fazer o pedido com os tamanhos, valores e tudo mais. Se você tiver alguma dúvida de como fazer esse pedido, pode falar com a Fernanda, pode falar comigo, que a gente vai estar te ajudando. Tá ok? É só mandar uma mensagenzinha para a gente no WhatsApp que nós vamos estar, então, ajudando vocês. O pedido, gente, o problema é o seguinte, o pedido, como tem prazo de 10 dias, tem que ser feito até amanhã. Mas o pagamento pode ser feito no recebimento da camiseta, tá? Então, é só nos avisar. Se não puder pagar agora, puder pagar no comecinho do mês, não tem problema, só faça a encomenda. Elas vão ficar prontas dia 5 ou dia 6. Então, dá tempo aí para pagamento. Então, se vocês quiserem ter uma camiseta igual às que a gente vai estar levando lá, indo para o projeto. Claro que todo o lucro dessas camisetas vai ser revertido também para o projeto lá na Angola no mês que vem, certo? Tem um vidinho também que a Rê fez, que foi elaborado para falar sobre as doações. Então a gente vai estar publicando nas redes sociais. Se o irmão sentir no coração e quiser republicar esse vídeo, seria uma bênção para a gente. Mais uma vez, muito obrigado, igreja. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Fica comigo até o final desse vídeo. O que eu vou te contar é sobre um projeto que transforma vidas e pode tocar o seu coração também. Esse é o Tenda da Paz, um ministério que há 25 anos tem levado esperança, cuidado e o amor de Jesus a vários corações do nosso país. A gente monta uma tenda enorme, parecida com um circo. E esse ano, pela primeira vez, a tenda vai atravessar o oceano e chegar até Angola. Lá, a equipe vai oferecer atividades com as crianças e trabalho de ação social. Mas tudo isso só acontece quando tem gente disposta a somar. Talvez hoje você tenha essa oportunidade. A sua contribuição pode parecer simples, mas é muito importante. Ela pode sustentar algo que é tão básico e vital quanto a água potável. Um sorriso, uma palavra de esperança. Se puder contribuir, qualquer valor já ajuda. Você pode doar pelo Pix da Igreja Batista Aeroporto. E se a sua doação for para Angola, é só finalizar com 1 centavo. Por exemplo, doe R$50 e 1 centavo, ou R$100 e 1 centavo. Assim, a gente sabe que essa oferta tem destino certo. Se você quiser saber um pouco mais, me chame, porque eu vou ter muito prazer em te falar sobre esse projeto lindo. Amém, amém. Acho que o Ministério Infantil, né, tem um vídeo.
Boa noite, igreja. Graça e paz. Vira aí uma amostra, não é? Eu vou disponibilizar no grupo das mães e pais todas as fotos e vídeos, tem bastante coisa, muita coisa, né? E nós vamos também mostrar para vocês um pouquinho do que a gente fez aqui hoje e em um momento futuro também a gente vai mostrar mais um pouquinho. É porque eu não combinei com o pastor ainda, então, né, hoje é só uma palhinha mesmo, né, pastor? Mas, graças a Deus, meus irmãos viram, foi uma bênção. E nós tivemos 13 meninos e meninas que participaram, alguns não conseguiram ficar o tempo todo, mas a maioria ficou o tempo todo, né? Tivemos 3 queridos amigos que nós conhecemos, que não conhecíamos ainda, que eram o Michel, o Gabriel e o Cauã também, que é um primo do Danilo, que veio e participou aqui com a gente. E foi uma bênção poder estar aqui junto com essa garotada, né? A Isa veio dar o testemunho de conversão dela, completo, né? Outro dia também ela vai fazer isso aqui na igreja, né? Que a gente não consegue fazer tudo hoje. E, né, nós tivemos palavra de Deus, o pastor e a irmã Zélia também tiveram um momento devocional com eles, né? Tivemos teatro, eles mesmos foram os pregadores através do teatro. Foi realmente um momento de aprendizado, de comunhão, de paciência, né? Porque o nosso lanche de sexta, a gente programou uma coisa, a gente ia comer 8h30, a gente já comeu já era quase 10 horas, porque atrasou, né? Mas também é bom testar a paciência, não é verdade? Então, assim, foi um tempo precioso, muito bom mesmo, e nós amamos realmente fazer isso, né? Tivemos, meu celular ficou lá em cima, se eu não me engano, 13 ou 14 voluntários, né? Nem todos ficaram o tempo todo, mas vinham aqui um grupo, fazia, né, o turno, outro grupo vinha no turno, e alguns ficaram o tempo todo, e foi bênção, bênção para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E como eles estão muito animados ainda, né, nós vamos apresentar a nossa música, aquela música que vocês não conhecem ainda, né, gente? Surpresa para eles, né? Vocês não conhecem, mas a gente vai mostrar para vocês, né, para vocês conhecerem a nossa música que nós amamos e que todas as vezes nós cantamos. Então, vem aqui, pessoal, o culto já está encerrando, né? Pode passar um pouquinho, por favor? Eles vão apresentar aqui a música preferida, oficial, para finalizarmos o nosso final de semana, louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós, pelo sacrifício de Jesus, por nos dar esse prêmio, esse privilégio, esse prêmio de termos a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, a Jesus, toda a honra e toda a glória. Amém? Todas as crianças podem vir, mesmo as que não estiverem no acampa dentro. Não, a música? Ah, vai colocar. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo.
estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos pequenos. Vai lá, vai fazer xixi. Deus abençoe. Muito bem, louvado seja Deus por esse culto, que Deus abençoe sua vida, uma excelente semana, nós vamos orar e assim nos despediremos desse culto. Se coloque em pé, por favor. Muito obrigado pela paciência, eu sei que o culto hoje foi um pouquinho mais longo, mas graças a Deus podemos passar esse tempo juntos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo culto que a ti prestamos. Muito obrigado por aqueles que nos visitam, que a graça do Senhor seja sobre a vida deles. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que tem sempre estado aqui nos domingos, para que juntos possamos buscar o teu nome. Queremos pedir que o Senhor nos leve para uma semana vitoriosa. E agora eu quero pedir que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos em paz.